A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe tua vida nesse dia, Deus abençoe tua casa e abençoe toda a tua família, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você e peço que você fique no vídeo até o fim, porque no final a gente vai estar orando e Deus vai abençoar a tua vida e abençoar a tua casa também. Então aqui no livro de Romanos, no capítulo 9, do versículo 6, eu vou ler até o 12, a palavra de Deus diz assim, ó. A liberdade absoluta da graça de Deus. A liberdade absoluta da graça de Deus. Quer dizer, Deus te libertou para você ser livre. Para você não ser mais escravo do pecado. Não ser mais escravo da injustiça, tá entendendo? Porque quando o homem estava no pecado, a mulher estava no pecado, ele era escravo do pecado e ele fazia o que o pecado ordenava ele fazer. Porque ele não tinha controle sobre a vida dele, ele não tinha domínio próprio, porque tudo que a carne queria fazer, ele ia praticar, tá entendendo? Mas hoje não. Hoje, depois que você foi livre, foi libertado do pecado, você é livre. Você tem liberdade de decidir da sua vida o que você quer. Então você só volta para o pecado para praticar as coisas do mundo se você quiser ir fazer, porque Deus te libertou e o pecado não tem mais força contra a tua vida. A morte não tem força contra a tua vida, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou e livrou você da lei do pecado e da morte, tá entendendo? Então a gente somos livres, somos libertos para servir a Deus, para adorar a Deus. Aqui no verso 6 diz assim, ó, não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque, que será chamada a tua descendência, tá entendendo? Nem todos que estão em Israel são israelitas, a palavra de Deus diz. Porque nem que seja descendência de Abraão ainda, nem todos são israelitas, mas todos são filhos de Deus por Isaac e por Jacó. Todos nós tivemos o direito de ser chamados filhos de Deus. Porque o filho da promessa de Deus, de Abraão, foi Isaac, não foi Ismael. Tá entendendo? O filho da promessa de Deus era Esaú, mas ele não deu valor àquilo que Deus tinha na vida dele. E por ser um cara deslachado, um cara irresponsável, ele perdeu a benção dele e Jacó tomou posse da benção dele, tá entendendo? Então a palavra de Deus diz que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú por causa da atitude dele. Então a gente tem que ter atitude na presença de Deus para Deus não aborrecer a gente, irmão. A gente tem que ter atitude debaixo desse céu que a gente vive todos os dias, a gente tem que fazer a diferença e pedir para Deus nos usar da mão dele para que a gente nunca venha querer levar vantagem nas coisas dos outros, das pessoas que tá sendo sofrendo aí vem no pecado, na prostituição, nos vícios, e as pessoas já querem tirar vantagem dessas pessoas ainda, mas a gente não pode fazer isso, a gente tem que orar por elas, pedir para Deus libertar elas para elas também ser livres um dia e andar na lei da liberdade, tá entendendo? Na lei da libertação e da salvação de Jesus Cristo. Então diz assim, no 8 diz assim, ó, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, tá entendendo? Não são os filhos da carne. A palavra de Deus diz que a gente tem que nascer da água e do Espírito, tá entendendo? Tem que nascer da água, batizar-se nas águas, sepultou o velho homem, nasceu o novo homem. A partir desse momento você vai mudar suas atitudes, vai mudar sua maneira de agir, de pensar, de falar, porque o Espírito Santo agora vai transformar você. Então você tem que ser nascido da água e do Espírito, a palavra de Deus diz. João Batista disse, eu te batizo com água, mas vem um aí que é maior do que eu, vai te batizar com água e com fogo. Então quando você recebe o batismo do Espírito Santo com fogo, é para te purificar, é para te modelar, tá entendendo? Para que Deus faça morada dentro de você. E você passa a ser casa espiritual de Deus nessa terra aqui. Então a gente quando recebe essa graça de Deus, esse Espírito Santo que nos purifica e faz morada dentro de nós, a gente tem que mudar de atitude, não tem como viver mais aquela vida velha, aqueles pensamentos passados que a gente vivia pensando, praticando, tá entendendo? Fazendo aquelas coisas erradas. Nunca mais você vai fazer isso, porque Deus te libertou para você ser livre. Então os pensamentos têm que ser ligados com a palavra de Deus, com as coisas do céu, porque a Bíblia aqui, ó, irmão, tem tudo que você precisa aqui para viver. Toda a resposta que uma pessoa perguntar para você, a Bíblia tem para você aprender e quando ela perguntar para você, você responder de acordo com a palavra de Deus. Porque muitas vezes
Você encontra gente que quer contradizer a Bíblia, quer contradizer o Evangelho, quer contradizer tua fé diante de Deus, está entendendo? E quer exaltar a sabedoria desse mundo, o conhecimento desse mundo, que a palavra de Deus diz que é loucura para Deus a sabedoria do mundo. Lá em Corinto fala isso, Paulo fala isso. Eu, quando vim ter convosco, irmão, anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não vim com sublimidade de palavra nem de sabedoria humana, tá entendendo? Mas com a demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a tua fé não se apoiasse nos homens, tá entendendo? Se apoiasse em Jesus Cristo. Então é isso que a pessoa tem que ser, irmão. É um homem novo, é um homem transformado, é um homem renovado e mudado, tá entendendo? Para que Deus possa te usar na mão dele, para que Deus possa fazer de você filho dele verdadeiramente. Que você vive na carne, mas não anda na carne, tá entendendo? Você anda no Espírito. Você vive num corpo de carne, mas o teu corpo agora tem um domínio próprio, que você tem domínio porque Deus te deu domínio para você dominar os desejos, as paixões, os pensamentos da tua cabeça. Deus te deu sabedoria para tu saber controlar essas coisas. Quando vier aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos negativos, você expulsar, porque você sabe que é seta do inimigo que estão jogando contra a tua vida. Então você tem que ser essa pessoa para que você possa ser um filho de Deus abençoado por Deus. Quando a gente ganha esse título de filho de Deus, não tem cão, não tem ninguém nesse mundo que possa atrapalhar de Deus te abençoar, de Deus te usar, de Deus te exaltar nessa terra. Ninguém vai te atrapalhar, irmão. E nem você vai voltar mais para o pecado, porque o que está em você é maior do que o que está no mundo. Aí diz assim, ó. Porque a palavra da promessa é esta. Por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai, tá entendendo? Então, Deus fez a promessa, tá entendendo? Que Abraão, que Sara ia ter um filho, e o Isaac, o filho dele, também ia ter um filho com Rebeca, que Rebeca também tinha o mesmo problema de Sara, tá entendendo? Então, Deus fez a promessa para o pai e para o filho. Por isso que a gente sempre está dizendo aqui que Deus é Deus de geração. A promessa que ele fez para os nossos pais, Abraão, ela é na nossa vida, até hoje, é para a vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Sempre a gente está falando isso aqui no vídeo, porque as pessoas acham que o pai dele morreu, era crente, morreu e acabou com tudo, foi-se embora. Não, mas as orações, a intercessão que ele fez diante de Deus, por você, pelos teus filhos, pelos teus netos, está tudo valendo diante de Deus, tá entendendo? Porque a gente é filho de um Deus que é, que foi, que é e permanecerá sendo Deus até a eternidade, porque ele nunca morre, ele nunca se cansa, ele não fica velho, tá entendendo? Nem ele desiste de mim, nem de você. Você pode desistir de Deus, mas Deus não desiste de você. Então peça graça a Deus, peça força para que você nunca venha a desistir do amor de Deus pela tua vida. Aí diz assim, ó, foi-lhe dito esta, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú, tá entendendo? Você vê aqui que a palavra de Deus está dizendo aqui que o maior servirá ao menor. Hoje em dia as pessoas não querem te servir, não querem te honrar, não querem te abençoar, endurece o coração, por quê? Porque são filhos da carne. Porque os filhos do Espírito, ele honra você como homem de Deus, como servo de Deus, como serva de Deus, porque ele sabe que você é filho de Deus e é irmão dele também em Cristo Jesus. Mas os filhos da carne não vão te abençoar, não vão te ajudar, não vão te apoiar, vão te aborrecer, tá entendendo? Porque você é uma pessoa de Deus, como aborrecer Estevão também dentro da congregação. Tiveram inveja de Estevão até que levaram Estevão para fora e apedrejaram Estevão, tá entendendo? Porque Deus usava Estevão com poder e autoridade dentro da igreja para curar, para libertar, para fazer milagre dentro da congregação. E eles tinham inveja, os filhos da carne têm inveja de Estevão. E a palavra de Deus diz também que todos aqueles que são nascidos da carne perseguem o Espírito, tá entendendo? Perseguem os filhos do Espírito. Como Esaú perseguia Isaac. Esaú perseguia, Ismael perseguia Isaac, porque Ismael foi nascido de Agar. Não foi filho da promessa, foi uma coisa que foi inventada, que Sara pegou a serva dela e deu para Abraão se deitar com ela e ter Isaac, e ter Ismael. Mas Isaac era quem era o filho da promessa de Deus, e Ismael tinha inveja de Isaac. Então, a gente não pode deixar essas coisas acontecer hoje na nossa vida, irmão. Não deixa esse sentimento de inveja, esse sentimento de endurecer o coração quando Deus botar uma pessoa na tua frente para tu ajudar ela, mesmo com a palavra de Deus, com oração, ou com alguma coisa material que você tiver. Não endureça o coração, não, porque Deus te chamou para isso. Deus te chamou para ser diferente, para ser filho dele.
E nada vai te faltar, tá entendendo? Quando você abre o coração para fazer a vontade de Deus, Deus não deixa te faltar nada. Deus não deixa faltar saúde na tua família, não deixa faltar emprego para o desempregado. Deus não deixa a tua empresa perecer, o teu comércio falhar. Deus não deixa nada acontecer com você, porque a mão dele está sobre a tua vida. E ele sabe que você tem um coração voluntário para fazer a vontade dele, amém? Então que nessa manhã você receba essa palavra com alegria, seja abençoado. Seja abençoado, meu irmão e minha irmã. Você, homem, você, mulher, que está agora no carro do trânsito, que está agora numa empresa, no caminho, onde você estiver escutando esse vídeo, seja abençoado, seja livre, tenha livramento de Deus aí por onde você anda, por onde você está agora. É o que Deus tem para você nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém? E eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa pessoa, Pai, que parou para escutar essa palavra. Toma a vida desse homem, Pai, dessa mulher, meu Deus. Toma a vida dessa pessoa, meu Pai, que está agora, meu Deus, ali dentro do carro, Pai, andando na rua, na empresa dele, na casa dele, no comércio dele, na roça, no sítio, aonde ele estiver, meu Pai, escutando essa palavra agora, que o teu nome venha ser glorificado na vida dele, Pai, que tu derrama a tua bênção, o teu livramento e a tua proteção para ele, para a família dele, abençoe a empresa dele, o comércio dele, o trabalho dele, Pai, seja lá qual for o trabalho dessa pessoa, Pai, coloca a mão em cima, prospera ele, Pai, e dá vitória para ele e livramento. É o que eu te peço nessa manhã por cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.